Olá, o meu nome é Patrícia Taranta, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo quero conversar com você sobre saúde auditiva. O que é ouvir? Como ouvimos? Meu filho está em investigação e aí o médico pediu para fazer uma audiometria. O que será isso? Para que serve, né? O que está pesquisando? Bom, vamos começar essa conversa entendendo o que é isso aqui. Trouxe esse modelo para poder explicar a você, passo a passo, como ouvimos, do que se trata a audição. Então, fica comigo. Bom, eu trouxe esse modelo para explicar melhor a vocês como que a audição se dá, como que a gente ouve. Então, vamos começar pela parte de fora, né? Nós temos a orelha, nós chamamos de pavilhão auditivo. Essas dobrinhas que a nossa orelha tem, elas importam também para a nossa audição, porque elas vão tratar de fazer uma captação do som. Então, o som bate aqui e vai lá para dentro. Então, quando uma criança precisa fazer uma correção de pavilhão auditivo, né, aquela conhecida orelha de abano, se você observar, a orelhinha tem menos curvas. Então, é importante que a orelha esteja numa posição certa, que tenha as suas dobrinhas, tudo isso vai importar, é um conjunto, né? Bom, o som entrou, olha que legal, né? E aí ele vai passar pelo meato acústico, né? Então, essa partezinha aqui é por onde o ar vai entrar, o som vai entrar. E é por isso que a gente orienta que não use cotonete, grampo, nada para cutucar aqui. Porque nós temos cílios, aqui no modelo não mostra, mas essa região é toda tomada de pequenos cílios, que são os responsáveis por jogar as impurezas para o lado de fora. Então, quando a sujeirinha está aqui bem à vista, a gente pode passar o cotonetezinho aqui para fazer uma limpeza. Mas lá dentro, só com o auxílio do médico otorrino. Só o médico mexe, porque ele tem material que vai poder fazer essa limpeza sem ferir, sem machucar. Bom, o ar, né, o som vai bater nessa membrana. Vocês estão vendo que no final, né, desse túnel, tem uma membrana. A membrana timpânica ela é a primeira resistência que esse som encontra quando a gente está escutando alguma coisa. Qual é o trabalho? A função dela é justamente já evitar um dano em todo o corpo auditivo, todo o sistema auditivo, de sons muito altos, que tragam um impacto muito grande. Imagina uma bomba que explode, fogos de artifício, né? Então, tudo isso, esse tipo de som, ele é atenuado pela membrana. Pelo próprio nome, né? Membrana, então ela não é rígida, ela é flexível. Ela se mexe para um lado e para o outro. E por ela se mexer, ela vai provocar o movimento dos ossículos que estão aqui dentro. Então, orelha externa, orelha média. Na orelha média, atrás da membrana timpânica, estão pequenos ossinhos que nós temos. Talvez você nem soubesse disso, né? Quando ela mexe, esses ossinhos vão se mexer. Eles se mexendo, eles vão encontrar canais semicirculares, eles vão ser... Todo esse movimento vai fazer a cadeia circular mexer e depois vai fazer mexer o líquido que se encontra dentro dos canais semicirculares. Olha só que lindo. Passando por aqui, esse som vai conseguir alcançar até a nossa cóclea, que ela parece um caracol dentro do nosso ouvido. E aí é que esse som vai se tornar um impulso elétrico. Então, de um impulso mecânico, de um sistema mecânico, esse som se transforma num impulso elétrico. Aqui está o nervo auditivo e vai chegar ao nosso cérebro para ser traduzido, para a gente entender que som é esse. Então, vocês percebem que é um trabalho bastante minucioso e por isso nós precisamos preservar a nossa saúde auditiva, né? Aquela visita ao otorrino para fazer uma audiometria, para ver se está tudo se desenvolvendo bem, né? É por isso que quando uma criança não fala, a gente se preocupa que algo nesse sistema possa não funcionar muito bem, porque tem muita coisa para dar errado, né? Muito delicado esse sistema. Então, que vocês entendam por esse vídeo como que essa audição vai acontecer, o que é ouvir alguma coisa, onde que os problemas podem acontecer. Então, problemas de sistema condutivo, quando a gente fala perda condutiva, né? É uma perda que ela está associada à parte da orelha externa média, orelha média, os ossículos, essa cadeia ossicular, a forma como a membrana se movimenta, né?
orelha externa, a forma como está sendo captado esse som. Existem algumas síndromes que a pessoa pode nascer sem o pavilhão auditivo, pode nascer com o meato fechado, ou, por exemplo, na síndrome de Down, o meato acústico, esse canal, ele é menorzinho, sabe? Então, isso já confere uma perda auditiva à pessoa. Por isso que, no caso da síndrome de Down, tem que ser reavaliado periodicamente para acompanhar a saúde auditiva, para ver se essa criança está ouvindo bem. Porque com uma tuba auditiva, né, menorzinha, com meato menor, o som vai passar de uma forma diferente. Eu vou ter menos captação para transformar em impulso para o meu cérebro entender o que ele está ouvindo, né? Transformar esse ruído em uma informação sonora. Problemas de orelha interna, aí já são problemas neurosensoriais em geral. Por quê? Porque eles estão associados já a essa transmissão do impulso que já é elétrico, né? Que não é mais mecânico como aqui. Então, a saúde auditiva ela é bastante complexa. Todas essas etapas podem ser avaliadas por exame. Então, observem os filhos, os alunos de vocês, a resposta auditiva que essas crianças dão, para que vocês saibam também encaminhar, orientar essas famílias. Agora que você entendeu passo a passo de como que um ruído, um barulho, um som se transforma em uma informação auditiva, você precisa entender um pouquinho do que é essa investigação, essa pesquisa auditiva, esse exame, por onde que a gente começa. Bom, o exame mais básico do básico é a audiometria, aquele que, provavelmente você já passou alguma vez na sua vida, em que você entra numa cabine, coloca o fone de ouvido, escuta um clique, um barulhinho e sinaliza para a fono se está ouvindo ou não. Só que você já deve ter imaginado que crianças muito pequenas não vão colaborar com esse tipo de exame. A criança não fica muito tempo sentada, a criança fica desconfortável naquela cabine, naquela salinha super pequenininha, né? Então, esse exame precisa ser de uma forma diferente. E aí, existem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, que existe um exame que normalmente se pede naquele que a gente não precisa da colaboração da criança. Se chama BERA. Ele tem esse nome porque são as iniciais, BERA. Então, BERA é o nome que se dá para o exame. É um exame que a criança faz dormindo, paradinha, quietinha. Por que bota para dormir? Porque a criança não pode se mexer. Então, adultos também fazem esse exame e ninguém toma remédio para dormir, anestesia, nem nada, porque o adulto, ele consegue se condicionar. A gente orienta e o paciente fica na maca lá, paradinho. Esse exame vai ser feito através de eletrodos. Então, a criança deitadinha, de olho fechado, quietinha, vai fazer uma pequena limpeza e colocar o eletrodo ao ladinho assim da sua cabeça, tá? Não dói, a criança não sente nada. Esses eletrodos eles vão captar as ondas sonoras, as respostas que o cérebro está dando ao que chega lá de som, de ruído. E isso é feito através de um aparelho que emite a frequência sonora, aí a resposta do cérebro é captada e registrada. Esse exame pode dizer se a criança ouve ou não ouve e pode também definir para você aonde que está esse problema. Se ele é condutivo, se ele é neurosensorial, como eu ensinei lá no início desse vídeo, através do nosso querido modelo aqui. Bom, existe um exame também muito parecido com a audiometria, que se faz em crianças pequenas, só que você faz numa cabine um pouquinho maior. E esse exame, ele é comportamental. Então, eu preciso de um condicionamento para que a criança me dê uma resposta. Aí eu vou precisar da colaboração dela. Normalmente, até a mãe entra com a criança no exame, a cabine ela é maior, fica a fono dentro da cabine também. E como que acontece? Você tem... Vou dar um exemplo, tá, gente? Porque os lugares, assim, as clínicas, elas vão adaptando de acordo com o seu contexto. Mas um exemplo de exame que eu já participei foi assim. Então, você tem um brinquedinho de encaixe e aí a gente dispara o clique, a criança escuta o barulhinho e a gente ensina essa criança que toda vez que escutar o barulhinho, a gente vai colocar a pecinha. Tem fono até que diz assim, a gente vai escutar o passarinho e a gente vai botar comida para o passarinho. Então, escutou o clique, a criança vai e coloca. Escutou o clique, a criança vai e coloca. Só que esse exame, ele pode ser feito com fone, e daí fica bem semelhante à audiometria que o adulto faz. Ou pode ser feito sem fone, que se chama campo livre.
E aí é nessa cabine maior, porque entra alguém junto com a criança para condicioná-la e tudo mais, tá? Então, só para você não estranhar esses diferentes processos de avaliação. Vamos lá. Então, escutou o barulhinho, coloca. Tá, a fono tá fazendo junto, a mamãe tá fazendo junto. Se a gente não falar nada, tocar o barulhinho e a criança vai lá e coloca, você percebeu que a criança já está condicionada, ela entendeu o comando. Você vai lá e testa, tá? E faz a avaliação. Ok, ainda tem um outro tipo de exame que a gente pode fazer com a criança pequena, que é através também de ruído, também numa cabine acústica, só que dessa vez a gente tem um estímulo visual um pouco mais evidente. Como que funciona? Escutou o barulhinho, vai acender um bonequinho aqui ao lado. Então tem uma caixa, uma janelinha onde tem um boneco, dos dois lados. Pensa que toda vez que escuta o clique, esse boneco acende. E aí, escutou o clique e não acende ninguém, mas a criança vai vir e procura, porque ela está acostumada a quando o clique foi no ouvido direito, o boneco do lado direito acendeu. O clique foi no ouvido esquerdo, o boneco do lado esquerdo acendeu. Então, é mais um estímulo que a gente dá para essa criança cooperar. E nisso você vai diminuindo o som, mudando de frequência, fazendo toda aquela investigação que é necessária fazer para entender da saúde da criança. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho que processo é esse que teu filho, que o teu aluno vai passar durante essa investigação auditiva. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Não esquece de encaminhar esse vídeo para alguém que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!